Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar de Corinthians e Goiás, né, nesse fim de semana, no sábado. O Corinthians está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro e a gente necessita ganhar, porque estamos a 3 pontos da zona do descenso e a gente vai jogar contra um adversário direto, que é o Goiás, que está logo abaixo. Então a gente precisa ganhar, necessita, não podemos nem pensar em perder pontos, empatar ou algo do tipo, não podemos, porque é essencial essa vitória. E porque no próximo fim de semana a gente vai enfrentar os porcos, em casa também, então por isso que a gente não pode perder, porque clássico pode dar qualquer coisa, esperamos a vitória, óbvio, mas pode dar qualquer coisa o clássico. Então é assim, a gente tem que ganhar nesse fim de semana. O problema é que tem 12 pendurados do Corinthians. É basicamente o time titular inteiro do Corinthians. Você tirando o Renato Augusto, Fábio Santos, Matias Rojas, o resto praticamente está tudo amarelado. O Gil, até o Caetano tá amarelado. O Fagner, o Michael, o Gabriel Moscardo, o Yuri Alberto, o Raul Oliveira, o Guilherme Biro e mais o resto ainda, né? Mas assim, são praticamente 12 jogadores que estão para receber aí o terceiro cartão amarelo, e a gente, se de repente toma contra o Goiás, a gente vai ficar sem esses jogadores contra os porcos e aí complica, né? E porque também assim, a gente não pode colocar o time titular também, porque na terça-feira iremos jogar contra Estudiantes da Argentina. Então a gente tem que entrar com um time mesclado, né? Esperamos que o Corinthians aí, o Vanderlei Luxemburgo, entre com um time mediano, entre totalmente reserva, porque a gente necessita dessa vitória. Uma para a gente melhorar no campeonato e outra para ficar bem longe dessa zona, né, do descenso. Mas enfim, tirando o Campeonato Brasileiro, vamos falar do Pedro, né, que ele foi vendido para o Zenit, né, ele não pôde esse ano porque ele é de menor e tal, e ele vai completa 18 anos o ano que vem e tal, e aí ele vai acabar indo para lá. Só que o fato é que ele foi vendido e tal, e o Luxemburgo não usa ele. Ele tem 423 minutos, jogou apenas 12 jogos pelo Corinthians, né, time profissional. Dos últimos 18 jogos ele jogou apenas 2, então não vem sendo bem aproveitado. Se você colocar, o Guilherme Biro tá tendo muito mais chances, e o moleque não joga, simplesmente não joga. Se a gente falar, o Pedro jogaria melhor, sei lá, eu acho que jogaria, porque quantas chances ele deu pro Guilherme Biro aí? Assim, não dá pra entender essa paixão que ele tem pelo Guilherme Biro. Porque você coloca o Romero, daqui a pouco a gente fala sobre o Romero, mas assim, tem outros jogadores, tem o Gustavo Silva também. Tudo bem que ele joga na ponta direita, mas pode também colocar ele na esquerda, né? Enfim. Porque é para ocupar a vaga do Roger Guedes. E assim, ele é muito fraco. Ele não ajuda em nada. Não ajuda na marcação, não ajuda no ataque. Na reposição, ele não faz nada. E ainda, às vezes, dá umas bolas ali pro adversário que, pelo amor de Deus, cara. Então, mas assim, o fato é que o Vanderlei não usa o Pedro e não vai usar. Eu não sei para que escala ele ainda, coloca ele na lista dos relacionados para os jogos. Ele não coloca o moleque para jogar. Ele não quer se comprometer, como aconteceu lá em 2001 com o caso do Luizão, né, centroavante do Corinthians. Ele simplesmente pegar e foi vendido, né? Só que assim, eles ainda não tinham comprado. Eles tinham dado a proposta e tal, ele ia ser comprado, e aí o Luxemburgo usou, e aí ele teve uma lesão muito séria, acabou não indo, o Corinthians teve prejuízo, todo mundo teve prejuízo. Então é por causa disso que ele
simplesmente não usa o atleta. Só que assim, ele com o Duqueiroz, ele simplesmente tirou e simplesmente afastou o jogador dos jogos, nem relacionou. E por que ele relaciona o Pedro? E o cara só vai sair o ano que vem. E outra, contra o Luizão, e os caras iriam comprar. E acabou não dando certo. Não, agora o jogador já foi comprado. Ah, se contundir, aí é problema deles. A gente não tem culpa, eles já compraram. Sabe, é uma imbecilidade que acontece. Corinthians! Bom, vamos falar do Flamengo, né, que tava pensando em alugar a própria arena do Corinthians e tal. E aí o Corinthians respondeu praticamente, né, recusando a arena, por causa das coisas que eles fizeram do ano passado, né? Basicamente, que o ano passado teve lá a final da Copa do Brasil e principalmente o jogo de volta, né, onde os torcedores nossos iriam lá pro Maracanã, e aí ele não quiseram baixar o preço, não ligaram, o Corinthians ficou tentando, né, negociar com ele, eles simplesmente ignoraram para nossa diretoria e muito menos para os nossos torcedores, né? E aí o Corinthians teve que acabar tirando do bolso para poder basicamente completar, né, para que os torcedores fossem lá com um preço. O próprio Corinthians baixou o preço, só que teve que cobrir, né, lá o preço dos ingressos. Mas assim, aí teve agora também, desde quando eles ficaram falando a própria Libra, né, que é a nova liga brasileira, né, que eles querem colocar e tal, eles defendem outras ideias, o Corinthians também, e também não chegam a um consenso. Então é assim, essas coisas, fora que tem o caso, né, da arena, que o Corinthians acabou emprestando pro Flamengo, e aí eles colocaram lá a bandeirinha, personalizaram lá o nosso estádio, né? Só que pensando bem em tudo isso, não vale a pena não. Deixa eles não têm dinheiro, então eles que compram estádio. Basicamente é isso, não tem nem que falar. Ah, o torcedor flamenguista tá. Faz o seguinte, pega o seu dinheirinho aí que vocês falam que é o melhor clube, né, do Brasil, então vai lá e compra o estádio. Ou manda fazer. Pronto. Que quer, não quer, é isso. A gente tem o nosso, vocês que corram com o de vocês. Bom, o Romero, ele é o terceiro maior artilheiro da arena, né? Tem 31 anos. Quando ele veio aí no começo do ano, ficou aí sem jogar basicamente até vamos colocar até agosto aí, o começo de agosto. Aí de uns jogos para cá ele vem entrando no segundo tempo e vem se sobressaindo. Que nada mais justo, que eu acho que tem que dar uma chance para ele. E a grande chance pode acontecer agora nesse fim de semana, dele entrar até de titular. E seria bom, porque de repente se ele jogar mesmo, jogar assim por um bom tempo, duvido que ele vai jogar o jogo inteiro, mas ele jogando pelo que ele ficar, ele pode até tomar a vaga aí do Guilherme Biro, né? Que o Guilherme Biro não tá jogando porcaria nenhuma. O bom do Romero é que ele segura bem a bola, ele irrita o adversário, querendo ou não, né? Aquele jeito dele, ele não é craque, mas mano, o cara é raçudo. E essa raça a gente viu que tá começando a voltar, né? Ele não é como o jogador de antes da primeira passagem, mas ele ainda tem futebol. Então eu acho que o Corinthians tem que sim dar chance a ele, porque também ele vem dando até assistências, já deu 2 assistências e seria a terceira, até com o Gustavo Silva aí, que perdeu aquele gol contra o Estudiantes. Ele tem 59 participações de assistências no Corinthians. Ele é o 14º jogador que mais assistência deu como jogador do Corinthians. Então é assim, também não é qualquer jogador, né, que faz isso. Então ele é uma peça importante para o Corinthians e está no elenco atual. Então
tem que utilizar o cara e tem que dar chance realmente para ele, porque o Biro já teve oportunidade demais. Corinthians! Bom, tirando o Romero, vamos falar do Juan Oliveira. O Juan Oliveira, o Corinthians, ele ficou aí 3 anos parado, voltou, fez gol, e aí quando chegou em junho, né, o Corinthians foi lá, renovou por mais uns 6 meses. O Corinthians renovou. E em dezembro, basicamente o término do vínculo dele. E ele é do Metropolitano. O Corinthians, para comprar ele, é R$1,5 milhão. E assim, é muito pouco. Se você ver o que o jogador está rendendo, é muito pouco. De 18 jogos, o Corinthians teve 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Se você for ver bem, foi até um número interessante. Ele, querendo ou não, ele tem bons números, tem 2 gols também, né, desses 18 jogos. Ele, é uma peça fundamental, principalmente no meio de campo. O Vanderlei também gosta muito dele. E só não entrou em conversas com ele de contratar ele porque o Corinthians está tentando arrumar a situação do Bruno Mendes. Assim que arrumar a situação do Bruno Mendes, que é o principal, aí o Corinthians vai atrás do Juan Oliveira. Bom, são basicamente essas notícias de hoje. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu!